Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. É com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço para descomplicarmos a psicologia com temas sobre relacionamento, autoestima e autoconhecimento. Para você que ainda não me conhece, passa lá no meu Instagram, @caroline.lemosf. Vai ser um prazer te receber por lá, vai ser um prazer te acolher por lá e conversar um pouco mais de perto com você, para te conhecer um pouco mais. Para você que já acompanha há um tempo, obrigada por estar aqui, por fazer parte desse espaço, do nosso espaço. Para você que ainda não deixou a sua curtida, tem uma estrelinha aí em cima. Deixa uma estrelinha para mim e me diz o que você está achando desses episódios. Isso me ajuda muito a poder avaliar como é que está sendo o desempenho. Hoje eu vou falar sobre um tema que eu considero muito importante. Eu bati um papo sobre esse tema no Clube das 9, que é um espaço que eu tenho toda terça-feira às 21 horas, de bate-papo mesmo no Instagram, de forma direta, clara, para conversarmos sobre vários temas que atingem relacionamento, autoestima, autoconhecimento. E o tema dessa semana foi sobre polo feminino e polo masculino. Como isso pode atrapalhar o relacionamento? E aí, qual é o polo que você se encontra hoje? Qual é o polo que está a sua relação hoje? Esse é um assunto que eu acho muito interessante para poder conversar, para poder falar sobre, porque é uma demanda que chega muito na clínica. E quando eu falo polo negativo, polo positivo, as pessoas podem dizer assim, mas isso tem alguma comprovação científica? Não tem nenhuma comprovação científica que fale sobre isso, mas é uma vivência muito forte na clínica. Como assim, Carol? Mulheres que passaram por algum tipo de abuso na infância, que passaram por alguma situação de abandono ou de agressividade, ou que conviveram com muitos homens, são mulheres que tendem a ficar no polo masculino. O que é esse polo masculino, Carol? São mulheres que têm comportamentos mais masculinos. Como assim? Sabe aquela mulher que eu sempre brinco no meu Instagram, que eu digo que é a mulher tratou? É aquela mulher que passa por cima de tudo e de todos, que ela resolve tudo, ela faz tudo, e você para e diz assim, como essa criatura consegue fazer tudo isso? E ela consegue dar conta de tudo, mesmo que isso sobrecarregue demais ela. Ela tende a não pedir por favor, não traz para o outro o que realmente ela sente ou o que ela precisa, porque se ela não sente a disposição do outro para fazer, ela acredita que ela vai precisar dar conta porque o outro não é capaz de assumir aquele espaço. E pensar nesses polos, ele é fundamental para poder entender a dinâmica do relacionamento. Como assim? Quando a gente olha para um relacionamento, existem vários fatores que acabam prejudicando a relação. E quando a mulher, e hoje eu vou focar na mulher, quando a mulher está no seu polo masculino, ela tende a anular o polo masculino do seu esposo. Todos nós temos dois polos, o polo feminino e o polo masculino. Quando a mulher ela fica no polo masculino, ela tende a anular a vontade do seu esposo, anular a voz do seu esposo e não faz com que ele seja muito participante ali da relação, porque ela acredita que ela é autossuficiente e ela vai conseguir resolver todos os problemas. E onde está a grande questão aí dessa situação? Quando a mulher está nesse polo e ela vai fazendo as coisas sem perceber o que ela está fazendo, em um determinado momento o esposo ele não está mais ali tão presente e ele não consegue acolher ela como ele acolhia antes, porque ele não consegue ver o lado de vulnerabilidade dela, o lado de fragilidade dela. Então ele pensa, ela sabe dar conta de tudo, ela sabe se resolver, ela sabe se virar, então eu não preciso estar aqui presente. E a partir do momento que ele pensa que não precisa estar presente, ele começa a se afastar da relação. E esse se afastar da relação faz com que essa mulher ela se sinta sozinha e se sinta sobrecarregada. E muitas vezes vem aquele sentimento de injustiça. Por que ele não está aqui presente? Por que ele não cola comigo? Por que ele não me ajuda nas coisas? Mas você acaba, de uma certa forma, colocando um limite tão grande para ele que ele não consegue ultrapassar esse limite.
E quando a gente vai pensando nesse ultrapassar do limite, nós vamos construindo outras questões de dizer assim, se ele não pode ultrapassar o limite do te ajudar, se ele não pode ultrapassar o limite do te acolher, se ele não pode ultrapassar o limite mais de estar ali do teu lado, o que é que esse homem está fazendo nessa relação? E aprender a pedir as coisas na relação é fundamental. Aprender a expressar o que você sente é fundamental, porque você começa a elaborar o que você está sentindo, o que você está pensando. A mulher trator, ela tende a anular a capacidade do outro. Ele não vai saber fazer tão bem como eu faço, então eu prefiro fazer. Ele não vai dar conta disso, então eu prefiro vir fazer. E essa anulação, ela não é positiva, porque o outro, ele tem a capacidade. Talvez você precise ensinar para ele o que ele precisa fazer, mas ele tem a capacidade de fazer, ele consegue fazer. Ele não precisa de ninguém ali do lado dele dizendo que ele não é capaz. E a mulher trator, ela faz isso. Ela acaba anulando as pessoas que estão ao redor dela. Isso é de forma consciente, Carol? Não, é de forma inconsciente, porque foram mulheres que tiveram que aprender a se virar sozinha. Foram mulheres que tiveram que transformar a dor em força e seguir em frente. E isso fez com que ela se transformasse em uma mulher trator, em uma mulher que não consegue abrir mão de algumas coisas e começar a olhar o seu comportamento e olhar o seu posicionamento diante da relação é fundamental, porque só através da tomada de consciência é que conseguimos perceber como mudar isso. E é interessante quando eu falo sobre isso, porque eu sou bem essa mulher trator, essa mulher que dá conta de tudo. Minha mãe brinca comigo, que ela diz assim, eu amo Muay Thai e Jiu-Jitsu, e ela diz assim, eu queria uma filha que fizesse balé. O balé é o polo feminino, o Muay Thai e o Jiu-Jitsu é o polo masculino. Uma mulher que consegue falar sobre assuntos de carro tranquilamente. E vira e mexe eu preciso me policiar nesse polo, que é o cuidar mais de mim, o mexer com plantas, que traz uma conexão muito forte com o feminino, o fazer as coisas da casa, como o pôr uma mesa, o fazer o café da manhã, o servir o café da manhã, o passar uma roupa para o meu esposo. Não estou falando que isso é viver uma escravidão, fazendo tudo o que tem que ser feito dentro de casa, dando conta, porque eu estaria indo de encontro ao que eu acredito, que o casal ele precisa estar ali participando de tudo. Mas quando eu falo sobre isso, é deixar despertar mesmo esse lado do cuidado, esse lado do acolhimento, esse lado do amar o outro, esse lado da vulnerabilidade, de dizer, me dá um abraço, eu preciso de você. Olha, carrega aqui essa mala, ela tá pesada, eu preciso que você carregue. Olha, pega aqui esse lixo, leva ele. Eu preciso de você aqui do meu lado, eu preciso que você me dê a mão, eu preciso te abraçar, eu preciso te acolher. Então você começar a demonstrar para o outro as suas necessidades. É ter o lado mais feminino, já ao invés de ficar só de calça, botar um vestido, se arrumar mais, cuidar mais do cabelo, passar um hidratante, olhar para você, cuidar de você enquanto mulher. É fácil quando a gente está no polo oposto? Não. Mas é nítido um casal quando o polo está desequilibrado pela quantidade de conflitos. E é engraçado o quanto o casal desequilibrado, eles começam a bater de frente de uma forma muito forte. Porque a mulher não aceita o que o esposo está falando e o esposo não aceita a forma com que a mulher está tratando ele. E aí começa a desencadear um ciclo de conflitos insano que a relação ela não consegue pausar ali. Vocês vão brigando, sem entender o porquê tamanha briga, até entrar em um desgaste emocional, físico, mental. E tem casais que chegam aí para agressão. Então, olhar para essa construção, ela vai ser fundamental para algumas mudanças no seu relacionamento. E eu não estou falando aqui sobre feminismo, sobre machismo, sobre estruturas feministas ou estruturas machistas, não. Eu estou falando sobre 7 anos, quase 8 anos de experiência na clínica, vendo casais que chegam com polos desequilibrados porque a mulher acha que precisa assumir o papel do homem da relação porque o homem não dá conta disso e na realidade ela não dá esse espaço para esse homem, ou o homem de fato não assume esse papel porque ele foi criado com muitas mulheres, porque ele teve o lado feminino ali mais aguçado do que o masculino, então é preciso que ela chame ele e diga assim, amor, vem cá, vamos consertar isso aqui.
Eu não sei, eu te ensino, vem cá, eu quero que você aprenda aqui, eu quero que você faça, porque para mim é importante você fazer. Então ela precisa começar a ajudar esse esposo a desenvolver esse polo. E por que eu falo sobre a mulher precisa? É engraçado falar sobre isso, mas 90% dos casos é a mulher que busca terapia, não é o homem. 90% dos casos é a mulher que estuda sobre relacionamento, não é o homem. Por quê? Porque a mulher, ela tende a querer mudar a relação. O homem, muitas vezes, para ele tá tudo bem ali, ele só não gosta quando tá tendo muitos conflitos. Mas a mulher é aquele papel que quer sempre mudar alguma coisa, que quer sempre ter uma relação um pouco melhor, que quer ter uma relação diferente. E por isso eu convido a mulher para essa responsabilidade, porque se somos nós que queremos mudar algo, nós precisamos fazer algo para que essa mudança aconteça. Se sou eu que quero que a mudança aconteça, eu preciso ter um comportamento diferente. E com certeza todas as outras coisas vão mudar na sua relação. Então entender qual é o polo que eu tenho ficado na minha relação. Qual é o polo que eu tenho permitido o meu esposo estar na relação. Porque isso faz a diferença na nossa vida. Vocês não têm noção do quanto isso muda, do quanto isso colabora para uma relação andar ou para uma relação parar. E é fundamental que o casal esteja sempre conectado diante disso. Tem uma coisa que eu sempre falo para minhas pacientes, não estou dizendo para você se colocar em uma caixa que não te cabe. Tem coisas que eu não consigo fazer. Eu sempre brinco que eu digo assim, eu não consigo ser aquela menininha que vai se vestir de princesinha e vai achar que tá o máximo. Não é o jeito, Carol, de ser. Eu tenho o meu jeito de vestir, eu tenho o meu jeito de falar, eu tenho o meu jeito de me expressar e me colocar em uma caixa vai me prejudicar. Mas eu posso desenvolver algumas coisas que não vão ferir quem eu sou. E tá tudo bem. E que bom que nós temos a oportunidade de mudar. E que bom que nós temos a oportunidade de evoluir. Porque essa evolução faz toda a diferença na nossa vida. Então, quando a gente começa a olhar para isso, e, gente, quando eu tô falando isso para vocês, eu tô me referindo a casais que eu ouvi a esposa dizer assim, quando eu saí do polo masculino, a minha relação voltou a funcionar. Quando eu abri mão de ser essa pessoa que dá conta de tudo, de que quer ser a mãe do meu esposo, a minha relação passou a funcionar. Então, não é coincidência, não é um acaso. É um comportamento que existe que precisa ser mudado, precisa ser modelado. Você não é mais aquela criança que foi ferida e que precisa ter um comportamento de homem e que precisa se defender, que precisa se proteger. Você não é mais essa criança. Você é uma mulher. Você precisa ter esse lado feminino mais aguçado por você, para que você se sinta amada, para que seja leve. Mulheres com polo masculino muito aguçado, a vida é pesada. Muito pesada, porque elas estão carregando um peso que não é delas. Então você não merece estar nesse lugar, você merece estar num lugar que te faz bem, que te acolhe, que te deixa feliz. Então busca esse lugar para você. Nós não merecemos ficar nas nossas feridas emocionais, nós merecemos evoluir. Quem fica estagnado na ferida emocional sangra nas pessoas. Você não merece fazer isso. Evolua, cresça, busca o teu autoconhecimento, anota o que você está sentindo, anota o que você está pensando. Tem atitudes, eu amo cuidar de plantas. Depois que eu comecei a cuidar de plantas em casa, isso me trouxe muito para o meu feminino. Durante a semana eu tiro um período, sento com todas as minhas plantinhas e vou ali regar elas. Eu amo limpar a minha casa dia de sexta-feira, deixar cheirosinha, deixar tudo arrumadinho. É o meu lado feminino sendo despertado ali. Eu amo o dia de sábado de manhã, que é o dia que eu tenho mais tempo, fazer um café da manhã especial para o meu esposo. Tudo isso vai despertando o meu lado feminino. Colocar uma roupa bonita, me sentir cheirosa. E isso você também pode fazer por você. E não é só pela relação, é por você, para que você evolua. Todos nós merecemos crescer emocionalmente. Todos nós merecemos ser diferentes. Você é especial. Se trate como uma pessoa especial. Uma linda sexta-feira para vocês, que vocês possam aproveitar ao máximo. Aproveitem o final de semana com mozão para poder curtir, para poder fazer coisas diferentes pela relação. Não briguem, tentem evitar ao máximo os conflitos. A conversa ela tem um valor muito maior do que os conflitos. Então comece a praticar a comunicação não violenta e deixar de lado a comunicação violenta. Um lindo final de semana para você. Tudo de bom.